Olá, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Natália Pacola. Eu sou fundadora das Mídias Fãs da Psicanálise. Há mais de 13 anos, uns 15 anos, eu resolvi montar uma comunidade para falar sobre qualidade de vida, sobre bem-estar, sobre autoestima, mas mais do que isso, esses temas ligados a um local comum, que é o local que eu me sinto mais amparada, que é o lugar que eu mais amo de estar, que é falando sobre psicanálise. Aí me viu me perguntar: "Mas Natália, o que propriamente é a psicanálise?" Nossa, eu ouço tanto falar sobre psicanálise, mas o que é a psicanálise? Eu acredito que aqui tenha muita gente que acompanha o fãs da psicanálise, mas ainda tem essa dúvida. Pelo menos eu recebo muitas mensagens por direct, tanto aqui no Fãs da Psicanálise, aqui no Instagram, quanto lá no Facebook, que é onde tudo começou, onde tem mais de 2,5 milhões de seguidores. E também no meu perfil pessoal, no Natália Pacola. Lá, então, as pessoas entram para fazer mais perguntas sobre psicanálise ainda, propriamente dita. Mas e aí? O que é psicanálise? Fala para mim. Psicanálise é um método? Psicanálise é uma cura? Psicanálise é igual psicologia? Não é isso que as pessoas se perguntam? Pois eu vou te dizer que psicanálise é uma modalidade de atendimento terapêutico. Como assim? Como assim, Natália? Psicanálise é uma. Mas psicologia também não é? Psiquiatria também não é? Mas eu vou te falar, a psicanálise vai além disso. Vai além de ser só uma modalidade de atendimento, uma modalidade de terapia. A psicanálise, ela visa que a pessoa se enfrente, que ela se conheça a tal ponto que ela consiga compreender também as suas dores, as suas angústias, através, aí sim, de um método aplicado por um psicanalista, por alguém que estudou a psicanálise. A psicanálise que foi introduzida com esse nome através de Freud, que a gente tanto ouve falar. Aliás, tem até uma curiosidade. Sabia que Freud é um dos principais nomes de procura no Google? Pois é, pois é. Então eu falo para você, vamos falar sobre psicanálise. Quem pode ser psicanalista? Tem algum psicanalista aqui? Quem pode ser psicanalista? Qualquer pessoa pode ser psicanalista. Qualquer uma, sim, qualquer pessoa pode ser psicanalista. Qualquer um. Desde que, aí que tá, desde que ela não tenha medo de se enfrentar. Desde que ela esteja apta a olhar para o espelho dela mesma e se reconhecer como ela é, com todas as suas particularidades. Mas mais que isso, para ser psicanalista, ela precisa cursar um curso de psicanálise. Cursar um curso, fazer um cursinho de psicanálise. Só isso basta? Não, não basta. O psicanalista, ele tem que ser, ou melhor, ele é melhor que seja uma pessoa erudita. E o que é uma pessoa erudita? Uma pessoa que busca estudar, uma pessoa que se interessa por todo o complexo que é onde o ser humano está inserido. Então, por isso, talvez, não é, que Freud pontuava tanto a necessidade de que o psicanalista não tivesse limites para descobrir o outro. Mas esse descobrir o outro através da descoberta de si mesmo. Porque quando você vai procurar um curso de psicanálise, é bom que você tenha os olhos bem abertos, que você esteja super atento. Por quê? Para ver se esse local ele tem realmente aqueles requisitos já postulados desde Freud para que uma pessoa se torne psicanalista. E aí que entra o famoso tripé psicanalítico. O
é esse tripé psicanalítico? Psicanalítico? Bom, o tripé psicanalítico, ele atende o quê? Saber teórico, eu preciso estudar muito. É preciso também que essa pessoa, esse candidato à psicanálise, tenha um intenso conhecimento sobre si. Então, é muito importante que ele faça análise pessoal, que numa escola de psicanálise é chamada de análise didática. Também é preciso que ele tenha supervisão clínica. Como assim? Claro, ele vai aprender a se posicionar dentro de um setting psicanalítico, consultório. Então, ele precisa de uma supervisão, ele precisa que alguém que tenha muito mais prática que ele, que já passou por aquelas dúvidas, sirva como instrumento para que ele consiga dar mais passos. Então, procure saber, primeiro, quando você entrar numa associação, se essa associação lhe dá esses requisitos, lhe presta esses requisitos. Porque ser psicanalista é estar num local como instrumento para que a vivência do outro seja plena, seja mais leve, para que ele conquiste um nível de serenidade maior, para que ele se reconheça imperfeito e saiba lidar com essa imperfeição. Por isso que eu sempre falo que o psicanalista, ele só vai com o seu paciente até o local onde ele mesmo se enfrentou. Então é importante você saber sobre o seu psicanalista, sobre aquele que você elegeu para te conhecer, se ele também se conhece. Quanto mais vivências um psicanalista tem, melhor ele será. E é fácil compreender isso. É fácil compreender, não é? Quem nunca calçou os meus sapatos, que me conte sobre a minha história. Uma frase filosófica. A psicanálise, ela é uma atividade de assistência ao outro. O psicanalista, ele sempre está à disposição do outro. E para estar à disposição de um outro ser, é preciso extrema responsabilidade. Então vamos lá. O psicanalista, ele não é psiquiatra. Ele não fez uma faculdade de medicina. Ele não vai ali para receber um paciente e, quem sabe, administrar uma medicação. O psicanalista, ele não é um psicólogo. Ele não fez 5 anos de uma faculdade, de uma graduação, onde ele estudou várias técnicas, várias teorias, dentre elas uns 6 meses de psicanálise. É isso ou eu estou errada? Uns 6 meses de psicanálise? Não. O psicólogo, ele atua em várias frentes, tanto em RH, em hospitais. O psicanalista não. O psicanalista atua em clínica, mais objetivamente. O psicanalista, e não só no Brasil, no mundo todo, eu posso até dizer, ele faz um curso de formação em psicanálise intenso, onde ele vai estudar, tá vendo meus livros aqui? Onde ele vai estudar principalmente Freud, mas ele também vai saber da história da psicanálise. Como que você vai estudar algo, falar, eu quero ser psicanalista e nem sei o que é psicanálise, nem sei quem criou psicanálise. Como assim? Ou então eu vou pegar e vou ler um monte de livro, como está cheio de lugar por aí, ensinando psicanálise através de apostila online, né? Não manda nem ler um livro de Freud. Tem muito disso. Então, se você quer ser um psicanalista, você busca em lugares sérios. E eu já até estou fazendo esse vídeo aqui, né? Estou falando com vocês para aprofundar esse assunto de tanto que eu recebo mensagens, direct, seja aqui, seja no meu Instagram pessoal, Natália Pacola. Eu procuro responder todos, ou eu ou minha equipe, esclarecendo sobre psicanálise, já para um público ainda maior. Então, quando você for cursar uma escola de psicanálise, nessa escola você vai ter um tempo de duração.
o quanto que você vai ter que empregar do seu tempo naquilo, vai ter que ver quais são as matérias, não é? O todo psicanalítico. E esse todo vai te dizer até onde você vai chegar. E onde você vai chegar dentro de um set é o tanto quanto você se dispôs a se conhecer. Por isso que a análise pessoal é muito importante. Então, análise pessoal, seguida por muito estudo, que nunca vai parar. Eu digo mesmo da supervisão. Sempre você vai fazer supervisão. Sempre, sempre. Sabe por quê? Porque, pensa, se a psicanálise é baseada num método de investigação chamado por Freud de associação livre, onde o paciente vai ali no seu divã ou na sua poltrona e vai falar o que lhe vem à cabeça. Então, o paciente vai estar ali, a pessoa vai estar ali, o indivíduo vai estar ali, o protagonista de tudo isso que a gente está conversando vai estar ali, sentado na sua poltrona ou no seu divã, falando sobre aquilo que está lhe passando pela cabeça. Vai estar fazendo a limpeza da chaminé, como chamava Freud. Vai estar lá, falando. E através da escuta aguçada do psicanalista, que tem essa escuta aguçada, porque aprendeu, porque estudou para isso, porque, sabe, já leu tanto, estudou muito, teve muitos bons ensinamentos, bons professores, isso é fundamental, que ele já está com a escuta apurada. E ele vai conseguir, através dessa prática, dessa teoria que ele tem, encaminhar esse pensamento, sabe? Vai saber direcionar esse protagonista da sessão para que ele tenha maior autoconhecimento, para que ele fale, nossa, então é por isso que eu reajo assim, nossa, é por isso que eu sinto essas dores. Ah, então eu tenho esse medo, e esse medo não é sem fundamento. Esse vazio no meu peito tem um porquê. E como que ele vai compreendendo isso? Através da própria fala. Por isso que eu digo que é importante o psicanalista estar em sessão e também estar em análise, porque muitas vezes ele vai escutar coisas que nem dentro dele estão bem resolvidas. Aí ele vai levar para onde essa questão? Para a sua supervisão. Porque existe a transferência, como também existe a contra-transferência. Olha lá, já usando termos técnicos aqui. Então é muito importante essa boa formação, porque você já pensou, pensa aí, pensa em algo, pensa junto comigo, em algo que para você é controverso, um assunto que para você, sabe, sempre te pega. Ou, não sei, tem muita gente aqui que o filho está morando longe, então está sentindo essa falta do filho próximo. Ou então tem uma questão familiar mal resolvida com o pai, ou é um abandônico, ou é um adicto, usa, né, usa substâncias tóxicas, ou algum enfrentamento, sabe, enfrentamento pessoal que não é bem resolvido. E que ele não está enfrentando, que ele nunca enfrentou. Como que ele vai se colocar à disposição de alguém que tem essa mesma questão, essa mesma fragilidade, se nem nele próprio ele conseguiu resolver? Então é importante também que o psicanalista saiba o seu limite, saiba até onde ele pode ir e seja sincero consigo antes de querer, né, dar conta do outro. Sendo que até lanço essa pergunta: será que, como psicanalista, nós realmente damos conta do outro? Ou é importante que eu, como psicanalista, saiba quem eu sou? Ou pelo menos me interesse por isso? Para onde eu vou? Se é que eu vou? E esteja com essa disponibilidade. É, é uma disponibilidade em acolher a dor alheia. Porque quantas e quantas vezes você vai estar no seu consultório
ouvindo, 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 sabe? Dando seu feedback, porque dizer que o psicanalista só ouve, só escuta, é dito por uma pessoa que não sabe o que é fazer análise. Com um psicanalista que, na realidade, não é um psicanalista. Ele está ali. A psicanálise vai muito além disso. A psicanálise, ela acontece até no silêncio. A análise, melhor dizendo, ela acontece até onde não é dito. Por isso que às vezes há aquela pausa no meio da sessão, sabe? Você não ouve nem o plim da ficha caindo, mas acontece. A análise acontece. E aí você vê o sintoma assim, ó, cara a cara, e vai lidar com ele. Porque a tua vida está acontecendo aqui, ó, na palma da sua mão. É a sua vida. E é nessa vida que nós, psicanalistas, temos imenso interesse. Então, por isso que eu disse, é importante que você faça o seu enfrentamento pessoal, ou nem vá ser psicanalista. Se tem coisas que você não quer mexer, que você fala, não, esse tipo não vai entrar no meu consultório. Esse tipinho, nunca eu vou pegar. É esse que você pega, pode ter certeza. Primeira ou segunda vez é bem esse. Quem é que já passou por isso? Que vai cair lá. Que vai cair. Parece mentira, mas é bem isso aí. É, existem profissionais e profissionais. Eu estou lendo várias perguntas aqui sobre conduta. O que vai te dizer sobre a sua conduta? A sua história vai dizer sobre a sua conduta, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Se a psicanálise deveria ser restrita a profissionais da saúde, psiquiatria ou psicologia. Bom, vamos estudar, vamos ler o que é saúde mental. Primeiro é preciso um estudo. Todo mundo pode ter opinião, por isso que é tão bom poder falar com o maior número de pessoas possíveis, porque diferenças de opiniões são sempre bem-vindas. Mas uma coisa é falar sobre diferenças de opiniões e falar sobre o que é. E a psicanálise é um estudo, sim, da sanidade mental. Para isso que é preciso tanto estudo. E eu não admito que banalizem aquilo que para mim é a minha vida. Eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, mas eu estudo a psicanálise muito mais do que muita gente por aí que diz que é psicanalista. E eu posso dizer isso sim de peito aberto, porque eu reconheço o quanto de estudo é preciso para isso. Então, quando você vai fazer um curso de psicanálise, você não vai estudar várias frentes. Você vai emergir, você vai se aprofundar de tal maneira no estudo do inconsciente. Você vai ter à sua mão tantas ferramentas para lidar com qualquer tipo de dor emocional que não há dúvidas de que você trará efeito na vida do outro. Não tenha dúvidas disso. Cada um no seu quadrado. Eu, como psicanalista, não vou te receitar medicamento. Ah, doutora, eu estou. Primeiro que doutora, psicanalista não é, se não fez doutorado. Para isso que eu estou fazendo meu doutorado. Para um dia, quiçá, se também eu tiver, não é? O que é necessário, eu possa ser chamada de doutora. Mas o psicanalista não dá medicamento. O psicanalista não trabalha com psicologia. Não trabalha. Ele trabalha com psicanálise. Por isso é necessário estudo. Antes de falar, vá saber o que é. Não é? Aí sim você vai estar embasado. Esse amor pela psicanálise, esse amor pelo inconsciente, por tudo que circunda a vida humana, o comportamento humano, esse, esse, esse feeling pelo não dizer, ele tem que estar na frente da tua atuação. É um sacerdócio, porque, olha, o que me faz estar aqui 8 horas da noite? Já terminei minha agenda hoje, já fiz tudo que eu tinha que fazer para o conteúdo do fãs.
que me faz estar aqui falando sobre psicanálise? O amor que eu tenho pela psicanálise. Isso não é blá blá blá, que não sustenta, entendeu? Sabe conversa vazia? Quantas você já viu de conversas vazias? Não sustenta relacionamento, não sustenta relação nenhuma se o seu discurso é vazio. Porque, olha, como eu disse, você vai pegar casos e casos. Que hora que você. Eu hoje só atendo online, há 8 anos eu atendo pacientes online brasileiros espalhados por todo o mundo. Quando você fecha o meu, aqui ó, o meu computador, quando eu fecho, e eu separo um tempo entre um cliente e outro, né? Aqui, para beber uma água, lavar meus pulsos, abrir a janela. Porque, gente, não é assim, ó. É vida. É vida, é uma vida. Pensa que você vai estar com uma vida ali, que está abrindo, se abrindo para você, contando sobre você, para você sobre ela, falando sobre aquelas dores, sabe, que não conta para ninguém, mas está ali depositando toda a confiança dela em você. E aí, o que você vai fazer com isso? Se você não tiver mesmo uma boa formação, uma boa supervisão, uma boa vivência, muita terapia, não sustenta. Quantos aqui já deixaram de fazer terapia porque não dá? Sai mais vazio do que entrou, com a sensação de que jogou dinheiro fora, tempo, que é muito mais precioso. Vai fazer outra coisa. Eu, por exemplo, tenho 3 graduações. Olha que besteira, eu tenho 2 graduações e um mestrado. E agora o doutorado. Mas é na psicanálise que eu me encontrei. Eu amo isso aqui. Eu amo essa disposição. Sabe quando a pessoa vem e senta na sua frente e conta sobre a vida dela e, e você acaba vivendo outras vidas, porque o seu inconsciente conversa tanto com aquele inconsciente que um horizonte se abre e a escuta vai ficando tão apurada e aquele novelo de lã que estava todo ali embolado, ele vai ficando lisinho, sabe? Pedacinho, ó, e vai desfazendo na sua frente. Não tem como não ser grato a isso. Até emociona, né? Mas se vocês querem saber mais sobre qual é o meu trabalho, se vocês quiserem conhecer mais sobre o trabalho do Fãs da Psicanálise, tem YouTube do Fãs, que tem vários vídeos, tem aulas minhas lá que vocês podem ver. Acompanhem, acompanhem aqui no Instagram do Fãs da Psicanálise. Fiquem atentos aí na, no feed do Fãs, hein? Quem está me vendo hoje, manda mensagem dizendo se tem interesse no curso, o que acha sobre isso. Eu queria agradecer, queria agradecer primeiro por vocês estarem aqui no Fãs. Eu sempre digo que esse é meu lugar. É um lugar que eu amo estar. Por isso que nós já mudamos tanto, tanto, já passou por tantos nuances no Fãs, e eu sempre insisto, porque psicanálise é vida. E a vida tem que valer a pena. É uma só que eu tenho como Natália Pacola. E é preciso fazer valer a pena. É assim que eu me sinto bem. Faz parte de mim. O que faz parte de você? Como que você quer viver a sua vida? Fique aqui e vamos juntos, né? Um beijo e como eu sempre termino, luz para o bem.